E aí, amantes do cinema? Não saiam daí que está começando mais um Cine Clube Casarão. No programa de hoje, vamos assistir ao documentário Pioneiros e Construtores do Comércio do Maranhão. Produzido em 2019 e roteirizado por Joaquim Aico, o documentário retrata momentos marcantes da economia e da história da Associação Comercial do Maranhão. Com direção de Arturo Saboia, a obra traz entrevistas com personalidades que fizeram parte da entidade e se destacaram por suas atuações. Fiquem agora com Pioneiros e Construtores do Comércio do Maranhão. Um ótimo filme para você! Sabemos que no Brasil nós tivemos algo que foi chamado de abolição gradual. Primeiro com o fim do tráfico e depois as outras leis que foram libertando parte da população escrava. E no século XIX, o grande comércio é a principal atividade ou atividade que gera a maior acumulação na economia. Então, os grandes comerciantes ou as grandes casas importadoras e exportadoras são elas que comandam, são elas, digamos assim, que são o motor da economia. Outra grande importância aí dos comerciantes está no próprio parque têxtil, numa experiência, né? Melhor dizendo, o melhor termo para se falar desse parque têxtil é um surto de industrialização. Por que um surto e não uma industrialização propriamente dita? Porque foi algo que aconteceu, principalmente no setor têxtil, poucas outras indústrias de outras atividades, e isso não teve um efeito em cadeia para que a gente pudesse dizer que foi realmente um processo de industrialização. A economia maranhense sempre foi dependente, desde os tempos idos. Quando a Inglaterra precisou de algodão, a economia cresceu. Quando a Inglaterra voltou às relações com os Estados Unidos, depois de guerra de independência, de secessão, e abandonou o mercado, a economia baixou. Então, sempre nós fomos dependentes. Nós nunca tivemos uma acumulação de capital num volume tal que pudesse ter indústrias, como a gente viu, por exemplo, em São Paulo, que uma determinada empresa, ela implantava uma indústria, depois ela implantava outra, e o próprio grupo ia diversificando as suas atividades. Isso a gente não viu no Maranhão em momento nenhum. Os industriais, eles iam investir em outras coisas, iam investir em imóveis, tanto aqui em São Luís, como imóveis no Rio de Janeiro, e não investiram nas próprias fábricas. A produção do Maranhão era precária, mas a Primeira Guerra Mundial fez com que houvesse um certo entusiasmo, porque produtos como os tecidos, algodão, especialmente babaçu, o babaçu já na Segunda Guerra, especialmente, os preços aumentaram astronomicamente, então os exportadores ficaram animadíssimos, né?
eles tiveram esse lucro, em vez deles se preocuparem com a infraestrutura, com melhor produção, se esqueceram disso e o Maranhão teve uma fase de euforia. Mas aí vem a Segunda Guerra e os preços aumentam. Por incrível que pareça, a produção na Primeira Guerra foi maior, mas o lucro na Segunda Guerra foi maior, o lucro foi maior, com a produção declinada. E tudo bem, quando corre dinheiro, todo mundo se despreocupa. Quando acabou a Segunda Guerra, que vira o estado calamitoso, não só do Maranhão, do Brasil, e tomaram algumas providências, viram quais eram os estrangulamentos da economia, que era a falta de transporte, que era a pouca assistência ao campesinato, falta de ferramentas, falta de sementes selecionadas, enfim. Foi também a época que a sociedade começou a se estruturar de uma maneira diferente, a se modificar, a ser mais exigente quanto às suas demandas, né, no campo da economia, no campo dessas ofertas que a sociedade oferece, que se deslocou para essa Rua Grande, que se tornou durante muitos anos, né, a nossa principal via de transação comercial aí. Na verdade, eu entendo que o Centro Histórico de São Luís é o início de tudo. São Luís, né, foi fundada a partir desse local e o comércio começou nesse local. O Centro Histórico de São Luís é de vital importância para a cidade de São Luís. São Luís não pode prescindir daquele centro para nada. A Praia Grande era o porto, né? Era o bairro comercial e residencial que se constituiu ali em torno do porto. Por ali entrava tudo, né? Entrava tanto o que vinha do continente, né? E do continente vinha o que era produzido, o que pôde proporcionar esse grande fluxo, né? E essa acumulação desses grandes comerciantes. Desde o final do século XVIII, os principais produtos eram o algodão, o arroz. Então, entrava tudo por esse porto. Esses grandes comerciantes, eles vão ter um protagonismo com ações bem diversificadas. Uma delas vai dar, né, na associação comercial. Primeiro é constituída na década de 50 do século XIX a Comissão da Praça. 2 décadas depois, esse órgão que tinha se criado se transforma na associação comercial. E realmente é esse órgão que tem, né, que dá o tom da vida econômica. A associação havia se mudado lá para Benedito Leite, para o Palácio do Comércio, que foi inaugurado no tempo de Paulo Ramos. Ele fez um empréstimo para a associação, para fazer o prédio. Ali tinha um antigo hotel central. Esse hotel central, ele teve que desaparecer para ser construído o prédio. Aqui foi tomada grandes decisões na área empresarial do Maranhão. Grandes decisões
que mexeram com o comércio, mexeram com as autoridades. Aqui era uma casa aberta às autoridades, continua sendo. A associação desde 165 anos só tem evoluído. Eduardo Abud foi outra figura fulgurante, outra figura de maior expressão, talvez, que as classes conservadoras, as classes empresariais já tiveram ao longo de toda a sua existência. Ele é quem dava as diretrizes, é que norteava realmente a participação, a ação, a atuação da entidade em relação aos governos. Ele é que representava quando tinha qualquer missão fora do Estado, era um intelectual, era um homem que lia muito, um avançado no seu tempo. Uma associação comercial, da forma que ela foi idealizada por pessoas idealistas, viu? Conhecedores realmente da necessidade de tudo, pela forma como a associação comercial ela sobreviveu a tudo isso, porque ela tem pessoas que brigam por ideais. Ela tem uma coisa que é alternância de poder. Martino Roya era um estrangeiro, né, que chegou aqui no Maranhão e se implantou aqui. Ele foi que realmente abriu as grandes estradas, os grandes caminhos para que os empresários se unissem, se reunissem e pudessem ter uma expressão como uma representação que até então não tinham, né? A própria história da associação comercial, com seus mais de 160 anos de atividade, né? Ela mostra, em vários momentos, ela teve um papel de liderança, de chamar atenção para vários problemas estruturantes e apontar soluções, a exemplo das campanhas da produção que nós tivemos, né? Nos anos 40, né? do século XX, e que apontavam ali para a dificuldade de originação que existia, né? Para a escassez de estradas, para a escassez de caminhos para se trazer a produção. Naquela época já se observava que o que produzia não conseguia ser escoado, não haviam estradas com condição de trafegabilidade, e isso naquela época, a campanha da produção, que era protagonizada pela associação, operacionalizada pela associação comercial, ela tinha o papel de formar mão de obra, mas também de gerenciar o escoamento da produção, de identificar mercados. 6 municípios foram selecionados para uma atitude da campanha. Primeiro no Rio Mearim, Pedreiras, Bacabal e Pixuna. E no Rio Itapicuru, Codó e Dom Pedro. Porque a maior produção de arroz, de algodão e colheita de babaçu era nesses municípios. A campanha da produção, eu ouso dizer que foi a maior iniciativa que a Associação Comercial já tomou em todos os seus tempos de vida, né? Foi uma maneira que os empresários tiveram, porque o Estado naquela época ainda não tinha a visão econômica que depois teve, e a associação vem através de Eduardo Abud, e aí Eduardo Abud entra nisso com muita vontade, e ele é que pensa, ele é quem cria exatamente esses mecanismos para que os empresários realmente ocupem o espaço que lhe era devido dentro desse contexto. E era uma campanha de desenvolvimento para o Estado no setor agrícola, que passava por infraestrutura, por qualificação, por acesso a mercado. Eu diria assim, de uma forma, de uma visão muito pioneira, conseguiu identificar o que hoje está se chamando de cooperação, de arranjo produtivo. Aquilo naquela época produziu
e efetivamente deu resultados para a economia maranhense. Então, modelos como esse não exatamente precisam ser resgatados daquela forma, mas ajustados a uma realidade para o momento que nós estamos vivenciando. Eu creio que naquele período em que se deu talvez uma continuidade do processo de abertura da casa, a casa se tornou mais presente na vida do empresariado e na vida da cidade. E isso proporcionou uma leitura para a sociedade que a associação não era e não é um clube de elite, um clubinho que discutia a portas fechadas. A associação comercial tinha, de fato, um protagonismo bastante forte, firme, e um relacionamento, eu diria, muito singular do ponto de vista das relações institucionais. Minha visão da associação comercial, ela é a entidade, para mim, mais importante do empresariado maranhense. Por uma razão muito simples. Ela congrega todos os segmentos empresariais, todas as atividades econômicas do Estado. O comerciante, o industrial, o prestador de serviço, tudo. E o que é interessante é que a associação, embora fosse a entidade com menor poder aquisitivo, é a entidade que menos recursos dispunha, ela conseguia liderar as outras entidades no sentido de buscar essa discussão, no sentido de encaminhar as discussões, de levar os problemas para quem tinha o dever e a obrigação de solucioná-los. E isso foi muito positivo. O ambiente político maranhense sempre foi de situação e oposição, de muita controvérsia e de muita polêmica. Minha gestão, eu tinha um espírito mais conciliador. A gente, as pessoas que me antecederam, por exemplo, Carlos Gaspar. Carlos, ele ia com muita força em cima das autoridades, do governo, do município, como deve ser. Eu ia por um outro caminho mais da conversa. Então, cada um teve um estilo. E eu sempre fui uma pessoa de muito questionamento, diria assim, né? Polêmico, sempre fui um pouco polêmico. Gosto de ser. Faz bem para a gente, para todo mundo. O presidente Carlos Gaspar conseguiu manter um nível de mobilização e de participação dos associados muito bom. Então, reuniões toda semana, você manter uma média 50, 60, 80, 100 pessoas debatendo 1000 coisas, é um negócio que chama a atenção. Quando se fala de inovação versus tradição, a associação comercial ela já se mostra ser uma entidade de vanguarda quando a conselheira, hoje conselheira superior, Graça Lemos, ela foi a primeira mulher a participar de uma diretoria. E a gente criou, na época, o Conselho da Mulher Empresária, foi o empoderamento da mulher empresária, da mulher valorizada, da mulher se mostrando, de fato, como alguém ativa no processo, como alguém que, de fato, tinha contribuições a dar. Já na minha segunda gestão, a mulher passou a participar ativamente da diretoria da associação comercial, viu? E hoje nós já tivemos até a Luzia como presidente da associação comercial. Fui conquistada, né, assim, não só pela associação, mas pelo associativismo em si, né, do prazer de você saber que você pode estar colaborando efetivamente para o desenvolvimento da tua cidade. E aí você começa a ver várias possibilidades, né? Então, quando você traz essa mulher, que é uma mulher guerreira, uma mulher empreendedora, que ela está ali no dia a dia da empresa,
e você traz para uma entidade de classe, como a associação comercial, uma entidade secular, e que tem uma história belíssima, né, por todo o desenvolvimento do nosso Estado, ela começa a ver que ela pode ser valorizada. Vejo que a associação comercial ela é um reflexo da sociedade quando ela tem no seu quadro mulheres participando. Atualmente a diretoria é composta por 50% de mulheres, então ela responde à sociedade através do seu quadro hoje. A associação historicamente sempre teve com este propósito, visando um Maranhão para o presente e para o futuro, observando as potencialidades históricas que sempre teve. Então, a associação sempre, na sua história, pugnou por essa linha. A economia do Maranhão é uma economia fortemente, digamos assim, globalizada, né, dependente dos ciclos internacionais e também fortemente influenciada pelo ciclo nacional, né? Pelo ciclo brasileiro. E o que a gente pode dizer é que nós vivemos em um momento de uma lenta e dolorosa recuperação de uma enorme recessão econômica, né? de uma recessão que aconteceu durante os anos 15 e 16. Tínhamos vindo de um período de forte crescimento econômico, de forte que a gente pode dizer que a industrialização da China levou a um ciclo de alta, sustentado no preço das commodities agrícolas e minerais, e o Maranhão foi beneficiário disso, principalmente a partir de 2004, 2005, mas esse processo durou com uma interrupção em 2008 e 2009, que foi muito sentida aqui no Maranhão, durou até 2012. De lá para cá a gente tem um ciclo, digamos, um ciclo negativo, né? Eu acho que o Maranhão viveu ciclos de desenvolvimento em fases pontuais, né? Na Guerra da Secessão Americana, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, foram as fases onde o Maranhão cresceu. Quem sabe agora, nessa guerra tecnológica que o mundo está vivendo, não seja mais uma janela aberta para o desenvolvimento do nosso Estado. E a classe empresarial deve se aproveitar desse momento e deve se preparar, porque eu acho que nós temos boas perspectivas de melhorar e desenvolver o nosso Estado. O serviço, no contexto da economia como um todo, foi um dos que mais sofreram nesses últimos 2 anos, principalmente no Brasil. Você tem aí a indústria decrescendo quase 6% e o setor de serviço quase 14%. É um negócio maluco. E você tem, então, uma necessidade de se repensar a como gerar emprego, renda, como de fato fazer com que a gente seja competitivo. O Maranhão andou para trás, né? Em alguns setores, na indústria, né? Nós tínhamos fábricas de tecido, nós tínhamos no Maranhão 18 fábricas, entre fábricas de tecido, de tecelagem, de fiação, de produção de fio, de algodão. Nós tínhamos 18 fábricas, nós tínhamos fábrica de embalagem, nós tínhamos fábrica de lata, nós tínhamos fábrica de pólvora. Quer dizer, o Maranhão se desindustrializou, nunca foi um estado industrializado, mas ele diminuiu. Nós chegamos a momentos aqui, dentro do nosso sindicato, de chamar empresas para executar obra, que tinha tanta obra, mas tanta obra que faltava empresa. E o motivo era sempre o mesmo: falta de competitividade em preço e em qualidade. Aqui em cima não tem concorrência, é monopólio, oligopólio, né? Aqui embaixo não tem competição porque não tem mercado, o cara vive mais ou menos para si. Então, aqui nesse meio campo, né, é um meio muito concorrencial, é um meio que é muito favorável à inovação. Então, para você atender esses requisitos, você precisa ser ágil, você precisa ser leve. O Maranhão ainda se depara com uma situação que precisa ser urgentemente transformada. O Maranhão não produz o que consome
e não exporta com volume aquilo que o mercado pode adquirir. Para transformar essa realidade é preciso uma união de esforços, e eu entendo que uma instituição como a Associação Comercial pode contribuir muito nesse processo, dando um enfoque prático, objetivo e organizacional, e até de gestão. Talvez nós, maranhenses, não tenhamos a consciência, o conhecimento necessário do que isso aqui vai se transformar. E aí está exatamente, talvez, o papel que a associação comercial tem que ter, tem que exercer, de conscientização dos seus associados para essa mudança que vai existir. O estado do Maranhão gasta mais de R$1 bilhão por ano importando queijos, importando leite, quando nós poderíamos produzir uma boa parte, substituir uma boa parte dessas importações, investindo no adensamento dessa cadeia, né, dessa área de laticínios, né? Para isso, nós precisamos pensar muito em modelos de inclusão socioprodutiva, né, que sejam orientados pela comercialização. Nós temos um clima favorável a diversas culturas. Nós temos um abacaxi maravilhoso na região de Turiaçu, que não é bem trabalhado, isso não é industrializado, uma compota de abacaxi. Esse abacaxi venderia para o mundo inteiro. Nós tínhamos a nossa Jussara, que hoje já virou açaí do Pará, né? Acabou. Nós temos a segunda maior rebanho de gado do Nordeste. Nós não temos uma bacia leiteira forte. Você não tem um leite longa-vida produzido no Maranhão. Você não tem uma manteiga produzida no Maranhão. Você não tem um iogurte. O desafio é sair da posição de um grande mercado consumidor para ser também um grande mercado produtor. E para isso precisa desenvolver cadeias, precisa desenvolver negócios, precisa desburocratizar, precisa tornar mais dinâmicas as relações, mais claras, e de uma participação coletiva. Achar que executivo vai fazer tudo, não consegue. Nós ainda temos um estigma que o preço do Maranhão é sempre mais caro, a gente fica se comparando até com outras cidades, mas nós temos que ver as peculiaridades que nós não produzimos, nós não temos indústrias, nós temos que trazer tudo de fora, esse frete é muito caro. O Maranhão fica meio que enviesado, né, para o norte, então a carga que vem para o Nordeste precisa de andar mais 1.000 quilômetros o caminhão para poder chegar a São Luís. Como nós temos pouca produção industrial, os caminhões voltam, na maioria das vezes, vazio. Às vezes a gente demora demais a regularizar, ou então o empresário, assim, ele paga uma alta carga para viabilizar isso. E isso acaba, sim, sendo repassado uma parte disso para o consumidor final. O Estado precisava olhar com melhores olhos para a empresa que se instala aqui, porque hoje as compras governamentais são feitas, na sua maioria, através de pregão eletrônico, listagem de preço, e são empresas de fora do nosso estado que não geram emprego aqui, que não pagam tributo aqui e que estão fornecendo para os governos estaduais e muitas vezes empresas públicas que se instalam aqui, que não compram seus produtos no comércio local. O diferencial competitivo numa lei que diz que o vale é o menor preço, como já falei, não tem sentido. Então você tem que saber que esta lei tem que ser revisada e reformada, está lá no Congresso. E eu estou insistindo com a nossa bancada de deputados para que ela volte a exigir atestado de qualidade, atestado de capacidade, mas atestado de capacidade verdadeiro. Tem muitos atestados que falsos aí na cidade, de empresas jogando atestados falsos. Nós não queremos favores, nós não queremos benesses, nós queremos possibilidade de concorrer de igual para igual. Então, a gente não pode se instalar num estado como o nosso, que é longe de tudo, e concorrer com a própria fábrica. E o Estado, que é o grande comprador, né, o governo, que é o grande comprador, ele não pode simplesmente, porque às vezes pequenas diferenças percentuais, optar por comprar numa empresa que está a 3, 4 mil quilômetros de distância e que às vezes não gera um único emprego. A gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar calado, não pode ficar de jeito nenhum. Os empresários têm que participar da vida política do Estado.
Não quer dizer que tem que participar partidariamente, mas tem que participar com sua opinião, com sua posição, né? Isso é importante demais, porque o empresário é que faz o desenvolvimento, é que faz o crescimento. Nós estamos vivendo, nos últimos 5 anos, uma crise que não é só dita que é uma crise, apesar da gente fazer tudo para disseminar, para que os impactos sejam menores, efetivamente ela é muito grande. Então isso diminuiu o emprego, a renda nossa, os próprios investimentos, essa insegurança, não é? Essa crise política que vivemos, né? Isso trouxe efetivamente uma baixa no mercado e falta de investimento em alguns setores. O da construção ele passa por isso, sim. Olha, nós podemos dizer que nós temos uma economia, digamos assim, pouco diversificada. Ela tem um peso, né, grande na parte de serviços e comércio. Praticamente 70% do que é produzido é serviços e comércio, com relativamente, em comparação, por exemplo, com a economia do Sudeste, pouco diversificado. Ela tem cerca de pouco menos do que 20% na parte de produção industrial, não é isso? E dentro dessa produção industrial, a construção civil se destaca, né? Isso é típico de economia com baixa diversificação. O Maranhão ele possui o maior déficit habitacional, infelizmente, relativo do Brasil. E a nossa renda per capita também é pouca. Quando a economia está em alta e quando essa empregabilidade está maior, efetivamente isso vai refletir. Isso é o maior desejo, eu acho, do maranhense, é ter sua casa própria e sair do aluguel. O mercado também tem se reinventado com apartamentos mais econômicos, menores, e as empresas estão também se adaptando conforme o mercado. E há, efetivamente, por exemplo, nesse último mês nós tivemos uns 8 lançamentos, mesmo com essa crise, porque as empresas que estão apostando que existe sim. Quem está querendo um apartamento de 3 quartos, de 4 quartos, ou até casas em condomínios de luxo, que já não se fazia aqui há muito tempo, que o mercado estava um pouco paralisado, efetivamente. O Maranhão tem uma particularidade, como a maior parte dos estados nordestinos e estados do norte, que ele é muito dependente de transferências tributárias, transferências federais, Fundo de Participação dos Estados e Municípios, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, e que essas transferências sofreram muito no ciclo recessivo anterior. O Maranhão tem um esquema econômico tal que, de baixa produtividade, que quanto mais você emprega pessoas, mais pobre o Estado fica. Por quê? Porque você está empregando em setores de baixa produtividade, em setores de baixa remuneração. Então, essa parte puxa a produtividade para baixo, então a renda média desce por conta disso. O setor moderno da economia não é capaz de compensar isso. Eu sinto atualmente no nosso estado uma necessidade muito grande de atração de novos investimentos, de novos negócios, principalmente grandes negócios aqui para o Maranhão. 80% da nossa renda ela ainda é gerada por pequenos negócios e os pequenos negócios são os primeiros a sentir os impactos de uma crise como essa que a gente atravessa. O Maranhão se mostra como uma grande potencialidade. Quando a gente fala do complexo portuário, quando a gente fala do potencial agrícola do nosso estado, o nosso estado ele não tem seca, ele tem água em abundância. Então a gente tem tudo, sim, para prosperar. E a associação comercial nesse cenário, ela é a interlocução entre as políticas públicas,
voltadas para potencializar e para que essa potencialidade, elas de fato vire uma realidade através da criação das políticas de infraestrutura e de incentivo para a classe econômica. Então ela conecta essa força política ao potencial empreendedor da classe empresarial. O Maranhão tem condições hoje de ter uns 10 polos de desenvolvimento, cada um com características próprias, com base nas suas forças internas. Claro que uns com maior potencialidade, outros com menores potencialidades. A gente teria ligações tanto intrapolos como interregionais e internacionais. Claro que uma das principais vocações de São Luís é a exportação, né, através do seu sistema portuário aqui. O Porto Itaqui é uma dádiva dada por Deus, né? Que só tem 2 no mundo, é São Luís e Roterdã. Né? E nós temos o privilégio de despachar o navio com 400 mil toneladas de minério de ferro. O Porto Itaqui tem características especiais assim, em relação a outros portos brasileiros, né? Então, primeiro a localização, né? A localização em relação aos principais mercados mundiais, né? Seja a América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, onde nos movimentamos bastante combustível, celulose para esses mercados, né? A Europa e falando da Ásia, né? Pelo canal do Panamá, então você corta caminho literalmente. E também o mercado do Oriente Médio e África. Então nós estamos assim uma localização privilegiada. A associação comercial teve uma participação importantíssima para a implantação do Porto do Itaqui aqui na nossa cidade. Pouca gente talvez saiba disso, mas a associação comercial que começou a reivindicar a implantação do Porto do Itaqui na década de 40. A atividade econômica do Porto do Itaqui, ou seja, de todo o complexo portuário, é responsável por 1/3 do ICMS arrecadado. Então, quando você fala assim, os empregos gerados, né, no porto, mas a cadeia é muito mais ampla, né? Então, vamos alguns exemplos, né? Então, todo posto de gasolina hoje no nosso território, na nossa área, ele depende do Porto do Itaqui, porque nós movimentamos combustível, né? Então, o pão do café da manhã, o trigo chegou pelo Porto do Itaqui. O gás de cozinha, que você cozinha, que as panificadoras, os restaurantes, o gás de cozinha ele entra pelo porto. Então o Porto do Itaqui está na vida, no dia a dia das pessoas, de maneira muito mais intensa do que as pessoas imaginam. Esse desenvolvimento ao Porto do Itaqui, hoje, nós estamos em carga, incluindo minério, é o primeiro do Brasil. E está entre os 10 mais importantes portos do mundo. Eu poderia dizer que esse ciclo do minério, digamos assim, minero metalúrgico, né? Ele é um ciclo amplo, que vem desde a instalação do projeto Carajás aqui, que é meados da década de 80, começou no final da década de 70, a implantação do complexo do Itaqui, a ferrovia, o projeto Carajás, né? Tanto aí veio a Vale do Rio Doce, à época, como também o consórcio da Alumar. O empreendimento Alumar, ele é um consórcio desde o início, que formado inicialmente pela Alcoa, mas logo na sequência a BHP Billiton, na época, se juntou. E mais adiante, uns 10 anos depois, a Alcan, hoje Rio Tinto. Então o empreendimento veio para o Maranhão. O propósito maior era processar a bauxita. Nós temos no Brasil uma das melhores bauxitas do mundo. A bauxita é o minério que gera a alumina. A alumina é a matéria-prima do alumínio. A bauxita no Brasil, ela existe em bastante quantidade.
Então tem bauxita para mais uns 100, 100 e poucos anos. E enquanto tiver bauxita e à disposição desses acionistas de continuarem, que ela é alta, como eu falei, por um dos motivos, por exemplo, da competência operacional instalada de quem opera o consórcio, ela vai continuar investindo dentro das possibilidades e condições melhores do mercado. De lá para cá são mais de 4 bilhões de dólares investidos no Maranhão ao longo de todos esses anos, não só do projeto inicial, mas os crescimentos que vieram, os projetos de crescimento que vieram acompanhando o início desse investimento. Nós temos o segundo litoral mais extenso do país, nós temos pelo menos 12 parques turísticos espalhados pelo estado, né? Uma das grandes novidades recentes é a incorporação, né, dos Lençóis e de São Luís, potencialmente, a chamada Rota das Emoções, com a estrada de Paulino Neves a Barreirinhas, que é que traz aí um fluxo de turistas muito grande, né? E sim, tem o turismo de Chapada das Mesas, mas tem vários outros parques, tem o litoral ocidental, né? Tem a própria São Luís, né? Nós temos os polos turísticos, que eu digo sempre que no mundo todo e no planeta Terra, Lençóis só tem no Maranhão. Delta, nós somos o segundo maior delta do mundo. São Luís, a maior azulejaria da América Latina, só perde para Lisboa. Quem conhece Lisboa como eu, você chega ali no Porto, em Portugal, você olha, imagina que está em São Luís. Claro que tem vários desafios que são colocados nesse sentido, tanto no que diz respeito à agroindústria, como no que diz respeito ao turismo. Particularmente no turismo, a questão do saneamento é muito importante, a questão de treinamento de pessoas para os serviços turísticos, por exemplo, línguas, por exemplo, serviços, né, de receptivos, serviços de hotelaria, né? Ainda no Maranhão muito pouca gente é bilíngue, muito pouca gente fala inglês, fala outras línguas, e isso é preciso dar uma atenção especial. Então tem alguns desafios que são importantes. O setor rural é um setor mais importante dentro da economia do Estado, até pela grande vocação que nós temos no Estado, que é justamente o setor da agricultura e a pecuária. O Maranhão é um Estado privilegiado, onde você pode criar sempre, desde o boi até o camarão. Um volume de recursos em torno, praticamente, nós temos um PIB hoje estimado do Estado em torno de 70, 80 bilhões, né? Então nós temos uma estimativa ali de 25 a 30 bilhões que vem do setor rural. Nós temos uma pauta enorme na questão da agricultura, né? Nós temos desde a parte de produção de grãos de soja, de milho, do algodão. Nós temos uma pecuária hoje muito forte. Nós temos frigoríficos hoje aqui, exportando carne aqui do Maranhão hoje, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Você encontra hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, você encontra hoje carne dos nossos frigoríficos, como o Fribal, Frigotil, né? Lá no supermercado, nas gôndolas do supermercado. Isso foi possível graças à grande conquista que nós tivemos em 2014, que foi tornar o Maranhão zona livre da fitose. Isso foi uma conquista enorme. A exemplo do Porto de Itaqui, o Centro de Lançamento de Alcântara não deixa de ser um porto, um espaço-porto, né? E, de novo, pelas mesmas condições, a sua localização em relação ao Equador, né? Que tem uma série de vantagens, principalmente na questão da capacidade de carga que um foguete pode levar, né? Então, precisamos de
capacitação, capacitar as pessoas, né, para que os maranhenses possam tirar proveito disso. É um novo momento que se instala. Se tudo der certo, e esperamos que dê, nós vamos ter uma grande fase de investimentos em Alcântara, com essa instalação desse centro de lançamento, que pode ser disponibilizado para vários países lançarem seus satélites através da nossa base de Alcântara. Então, tudo isso traz desenvolvimento, tudo isso traz emprego. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo de um novo ciclo. O empresário, ele é muito sacrificado, digamos assim. Nós temos uma baita de uma burocracia, nós temos uma insegurança jurídica e nós somos, às vezes, olhados pejorativamente pela uma parte da sociedade. Mas ele está, sim, inserido nesse contexto de ajudar, não para poder dizer que está ajudando ou para se justificar. E tem empresário que acha que tem que ser imediato, e não pode ser imediato. Você tem que estar preparado para ter uma visão ampla e geral do que é o empreendimento, do que é ser empresário. O empresário, ele tem essa missão, né, de poder colaborar efetivamente para o desenvolvimento, né? A gente precisa ter isso muito claro, né? Não é simplesmente tu abrir uma porta de uma empresa, acordar de manhã, abrir a porta, não. Não, você está abrindo a porta do desenvolvimento da tua cidade, do teu bairro, né, do teu estado. O papel da associação comercial nesse processo de desenvolvimento do nosso estado é ser um elo para conectar a classe empresarial que produz e o poder público, um elo de conexão, um elo de interlocução. A iniciativa privada, ela, por si só, ela não consegue andar. Se não tiver esse relacionamento, essa conexão com o governo, e essas entidades de classe, elas têm um papel significativo. É preciso que esse empresário, cada vez mais, ele esteja ligado à sua instituição, à sua entidade de classe, para que ele possa estar sendo ouvido. Uma entidade empresarial que é para representar uma atividade empresarial, ela não tem que estar ali para aplaudir governo, qualquer que seja ele. Ela está ali para trabalhar de ombros, lado a lado com o governo, aplaudindo as coisas certas, mas combatendo as coisas erradas, procurando defender os interesses da classe que ela representa. Nós precisamos entender, antes de mais nada, que inovação envolve um método. Só que esse método está muito próximo da nossa realidade. Inovação pode ser algo novo, mas a inovação também pode ser a recriação de algo existente no mercado. 95% das coisas que são inovação são recriações daquilo que é existente. Nós tivemos a fase da globalização, né? Com a informatização que veio para ficar, para a vida de todos nós. Com a globalização, as empresas ficaram próximas, as empresas do mundo inteiro ficaram muito próximas. Então, as pessoas passaram a adquirir produtos através da internet, passaram a ter referências não só mais locais, mas nacionais e, às vezes, até internacionais. O cliente hoje mudou. O cliente, quando chega na tua empresa, ele já sabe o que ele quer. Ele já pesquisou na internet, já viu o que é que tem, ele já sabe preço, ele já sabe característica do equipamento, do produto que ele quer, entendeu? Então, quando ele chega, ele já sabe. Então, a nossa equipe de trabalho, ela tem que estar cada vez mais preparada para atender esse cliente. A nossa obrigação de inovar, de fazer com que a casa vá também até esse empresário, ela se torna uma condição para que a gente continue perene na sociedade. Quando a gente fala em inovação, o combustível é a criatividade. A criatividade vem do ser humano, vem do elemento humano no processo. Então, eu sempre digo que as mentes brilhantes costumam simplificar. Acho que o maior desafio hoje dos empresários está em torno da simplificação. E a inovação, ela tem isso. Você pode inovar para desenvolver novas receitas, mas você também pode inovar para reduzir custos. Inovação é gerar valor. Inovação é quando os benefícios superam o preço pago pelo produto. Quando você pagar algo
por algo e não reclamar, entenda que há uma inovação ali que transfere a você mais benefícios do que o preço. Nós temos várias empresas que são exemplos de inovação em São Luís, no Maranhão. Eu poderia destacar várias, mas eu vou destacar alguns casos especificamente. A gente tem o caso especificamente de um motel na cidade, Motel Le Baron, que ressignificou o empreendimento, criou um empreendimento e capturou o valor através da contemplação de uma necessidade bem específica, que é fetiche, e trabalhou suítes temáticas. E dentro dessa natureza criativa, desenvolveu várias UHs, unidades habitacionais, apartamentos, focados numa necessidade bem específica da população, e o Le Baron capturou muito valor com essa inovação. Então a gente tem casos, por exemplo, no varejo, a gente tem o Grupo Mateus, que vem trabalhando em inovações interessantíssimas, desde a criação de um espaço, de um empório dentro das suas unidades, desde o processo de distribuição, com investimento em centro de distribuição em tecnologia, apps, o desenvolvimento do Black Swan, né? Que é praticamente um puleiro e um agente fundamental dentro do ecossistema de inovação. A gente tem exemplos especificamente da Fribal, que desenvolveu um empório Fribal e constituiu daí um ponto de venda específico para um público-alvo com maior valor agregado do que outros pontos de venda na cidade. A gente tem vários exemplos de que a inovação ela é um processo contínuo. Centro Elétrico. Centro Elétrico vai fazer 96 anos. Começou na Rua Grande, com o velho Zé Gonçalves, em português. Passou por filho, Zé Gonçalves Filho. Passou por neto, Zé Gonçalves Neto. E agora já está os bisnetos dele, todos trabalhando, todos gerenciando, e vai fazer 96 anos agora. Então, são exemplos de empresa, né, que se dedicaram, se prepararam, estudaram e deram continuidade ao negócio da família. Que negócio familiar é um negócio sério. Porque quando o pai é o comandante, é uma coisa. Filho começa a se meter, começa a dar problema, né? E começa a dar atrito e, às vezes, até para a atividade. Então, a união da família, a união no negócio, a união do gestor, tratar bem seu servidor como parceiro. Houve um avanço ao longo do tempo das empresas familiares se tornarem empresas profissionais. Então, grandes executivos são convocados pela empresa, contratados pela empresa e para assumir o negócio. E fica a família isolada. Mas nós temos exemplo aqui no país de grandes empresas que continuam sendo laços familiares. Tem o Pão de Açúcar, tem aqui a Potiguar, que é uma empresa familiar de sucesso aqui. Mas hoje a tendência é que a família fique mais na parte administrativa e deixar grandes profissionais gerirem os negócios. Era uma empresa que era genuinamente maranhense. Os funcionários chegou a ter 1.600 funcionários, então existia a rede de supermercado, existia em cada bairro. Então era uma espécie de uma segunda família. A pessoa realmente dizia, eu quero fazer os estandes. Então havia, quando depois entraram essas grandes empresas de fora, ela perdeu aquele afeto, aquele carinho. A pessoa chegava e perguntava, onde está a lata de extrato de tomate? Então o funcionário da Lusitana ia lá na prateleira e mostrava o extrato de tomate. Hoje a pessoa aponta com um dedo, ó, é ali. Então tinha aquele carinho da empresa familiar. Então se criou um laço muito familiar. A gente conhecia, antigamente aqui no Maranhão, dava para saber onde morava o funcionário, os familiares do funcionário, que ele geralmente morava perto da loja. O Maranhão tem tudo para continuar crescendo, para continuar atraindo investimentos, como tem feito, mas acho sim que pode ser de uma maneira mais acelerada e aí contribuir para enriquecer o Estado no que diz respeito à economia, e a economia ela tem a ver com a circulação, né, de recursos, sob todos os aspectos. E esse é que vai gerar emprego. E gerando emprego e a economia girando também, você tem recolhimento de impostos. O setor da agroindústria hoje está de olho no Maranhão.
pela localização, pelo porto, pelas rodovias que já tem, pelas ferrovias, né, norte e sul. A Associação Comercial, a gente tem feito um trabalho muito próximo, né, de incentivar uma participação maior do empresário maranhense, do empresário local, nas atividades comerciais do Porto do Itaqui. Então, abrindo as portas, fazendo visitas, levando workshops, né, mesas de negociação, rodadas de negociação com empresas, né, porque hoje nós estamos aí quase com R$1 bilhão de investimento em obras, em diversas atividades no Porto, sejam elas públicas como privadas, e precisamos e queremos a participação maior do empresariado local. A Associação Comercial ela continua sendo uma grande representação da classe empresarial, dos seus associados, só que também eu vejo que para o futuro nós precisamos resgatar a importância da associação para a sociedade como um todo. E eu vejo ela como um guarda-chuva de outras entidades, eu vejo ela como uma grande mãe de novos negócios na área de associativismo. Então, nossos desafios é fazer com que essas outras entidades, entidades de bairro, entidades de segmento, porque a associação comercial ela não tem uma bandeira, ela não tem um segmento, ela atende toda a classe empresarial. Nós chegamos a ter 1.000 sócios e eu tive a felicidade de entregar o diploma número 1000. Foi um marco muito grande aqui no auditório, 1000 empresas aqui associadas e comungando dos mesmos ideais. A associação comercial está viva, está forte, ela tem horizontes, ela vislumbra futuro e ela tem que se antecipar ao tempo, como sempre fez. E o tempo de agora é justamente de formular essas novas alternativas, esses novos caminhos, é identificar, é trazer para dentro da sua casa, dos seus quadros, estas discussões, estes temas, e que não só ele fique como discussão, mas que eles gerem projetos. E esses gerem projetos tragam resultados. Apesar de todos esses percalços, tudo que nós já comentamos aqui, eu tenho fé e acredito no maranhense, eu acredito no espírito empreendedor do maranhense, e nós temos uma oportunidade agora de ter um novo ciclo de desenvolvimento no nosso estado. Se for estudar a história da associação comercial, nós vamos encontrar exatamente a história do comércio do Maranhão. Se há alguma coisa de legado que essa gestão pode pensar em deixar para as próximas, eu cito que a busca permanente pelo protagonismo da associação comercial, por tudo que ela representa para a sociedade, pelo seu contexto histórico, por ser a primeira entidade de classe do Estado, por ser a mais antiga, por sempre exercer um protagonismo na sociedade, e essa é uma busca constante da nossa gestão, e tenho certeza que essa marca fica como legado.